enfim, mas eu já tinha lido o livro 3 vezes e eu não tinha me tocado, né? Uma referência ao panóptico aqui, né, sobre a polícia do pensamento, enfim, sobre os aparelhos, né, que captam áudio e vídeo, né? Tipo um Skype, é tipo agora, tá rolando agora uma teletela, né? Eu tô vendo aqui a câmera e vocês estão me ouvindo. Para a Deuana que já leu, nossa, tem uma parte, enfim, não tem como não lembrar lá na frente o que vai acontecer, mas vou deixar para as próximas reuniões, quando vocês chegarem lá no finalzinho da parte 2, é onde, enfim, vamos lá. A parte 2 já começa diferente, encontra lá, tem um confronto lá com a coisa, spoiler. Aí vai acontecendo, meu Deus, que livro é esse? O que está acontecendo? Para onde que vai agora? Sim. Hein, Marco, quero te ouvir. Você disse que leu até o capítulo 4, tá indo para o 5, né? Como é que está sendo a sua experiência de leitura? Estão ouvindo bem? Dá para ouvir sim, Deuana? Sim, dá para ouvir sim. Então, como eu falei, a minha experiência de leitura tá aquele leitor mais pausado, né? Que as demandas que eu estava no trabalho essa semana realmente me apertou para poder dar o afinco na leitura como eu precisava. Mas eu já ali naquela manhã fria ali de 13, né, de abril e tal, já começando a ler ali, já sentindo um clima diferente do livro e algumas descobertas ali do personagem. Então, para mim, a primeira vez eu tô lendo bem com calma, mas é impossível não você, que nem eu estava conversando com você antes do pessoal entrar, você não remeter a propaganda que a Apple fez, né, lá no Super Bowl lá de 1984, inclusive, né? E não lembrar, né, da questão lá do próprio reality show do Big Brother ali, quando fala do grande irmão e tal. Então, essas nuances, assim, em relação aos conceitos do livro, começa a relembrar coisas que eu não li, mas que eu sei que eu já experimentei em outros lugares. E aí essa descoberta dessa leitura está sendo bem interessante. E é chato ali que na parte 4 tá sendo bem bizarro, né? Ver realmente o clarear mais do personagem ali, que está, sei lá, reescrevendo um passado, né? Tem até uma palavrinha lá que eu até anotei, só que eu não consegui trazer aqui, mas o significado dela é como se fosse um pedaço de papiro, né? Que ele é apagado para ser reescrito, né? É um negócio bem estranho, para que realmente não haja dúvida de que aquilo uma vez aconteceu. E aí também o camarada fala assim que eles estão também os exemplares dos livros, tudo também é tirado, né, das pessoas para que elas não tenham acesso e que seja aquele passado apagado é aquele que foi redigido de uma outra forma porque alguém pediu, entendeu? Então, nossa, está sendo um negócio bem sinistro ali, passar pelo capítulo 4 e não começar a relembrar, né, do que a gente estava vivendo aí, fazer alguns paralelos, sei lá, com o nosso presente, né? Tá bem interessante essa leitura. Legal. Uma coisa que eu tento tomar muito cuidado é que a gente não vá pelo caminho da analogia imediata com a realidade, ou seja, tentar identificar. Eu vou tentar dar um exemplo. Um amigo meu falou o seguinte: cara, eu tô lendo esse livro pela primeira vez, não sei se ele vai entrar. E é muito estranho porque estamos na iminência aí, e se o candidato X ganhar, ele vai ser o grande irmão e tal. Eu falei, cara, você está meio que perdendo ponto, não é sobre identificar no político da realidade. Existe uma estrutura muito maior do que o candidato X ou Y. E essa estrutura muito maior pode ser utilizada por qualquer pessoa. E quando o Estado instrumentaliza o poder, ele potencialmente se torna o grande irmão. Ele bane os Goldensteins, ele cria os 2 minutos de ódio, ele faz com que a força de trabalho seja algo voltado só para a produção e não para o deleite, né, e o bem-estar social. Enfim, isso vale para muita coisa, entendeu? Ali, acho que no capítulo, se não estiver enganado, no capítulo 6 ou 7, acho que é no 7. Mas aí o Marco não leu, vou dar um spoiler para você. Manda bala. O Winston, o Winston, ele começa a se lembrar de algo que a senhorita Parsons falou para ele,
sobre os tempos antes da gloriosa Revolução. Aí ele fala sobre como os capitalistas possuíam todas as coisas, os homens eram seus escravos, possuíam as terras, as casas, eles usavam uniformes, né, que era a cartola, que era o terno, sobretudo, enfim, o principal dele, o líder do capitalismo era chamado rei. Então, está pressupondo aqui uma estrutura que pode ser identificada em várias eras, né? Uma estrutura desde o feudalismo, o monarquismo, até hoje, né? A rainha da Inglaterra acabou de morrer, né? A gente esquece que a rainha da Inglaterra era uma monarca que tem sangue nas mãos, para pensar, né? Muito da exploração do século XX, tanto ali na África e em outros países onde a Inglaterra tinha domínio. Enfim, você tem um certo... Você tem o imperialismo, né, como uma realidade. Enfim, aí só que a leitura que o Winston faz é uma leitura enviesada, porque é o que o pouquinho que a senhorita Parsons se lembra sobre o que ela viu num livro e, enfim, as coisas, por exemplo, tem até aquela parada da prima noctis, né, que é o rei poder se deitar com a mulher da pessoa, que é bem questionável, né, em relação à veracidade dessa afirmação. Enfim, aquilo que é mito com aquilo que é fato vai se mesclando e as memórias estão se indo pouco a pouco. Lá na frente a gente vai ver muito forte essa questão de o que é fato, o que não é, mas a gente deixa para o futuro. Enfim, Deuana, fala para a gente como é que foi para você Posso passar por falar esses uma temas. coisa aí? A quem tá aí? Pode falar, Lucas. Sobre essa questão aí da memória mesmo que tu disse. Que ele fala, né? Sobre quando ele vai se questionando. Quando foi que ele nasceu? Quem era a mãe dele, a irmã? Aí ele diz, como é fácil, assim... Eu fiquei pensando, né, na verdade, como é fácil as pessoas manipularem até nossa história. Tipo, se não tem nada registrado, até eu posso, tipo, me enganar. Eu não sei minha história, porque não tem nada registrado. Eu não posso nem acreditar qual é a minha história real. Isso aí para mim foi, assim, bem reflexivo. E deixa eu falar logo que eu acho que eu vou sair já para uma ocorrência. Uma das frases que mais me marcaram foi... Eu tô lendo a segunda vez. Eu li, acho que faz uns 5 anos, eu acho. Não lembro agora. Uma das frases que mais me marcaram, inclusive porque um presbítero da minha igreja, que eu sou da presbiteriana, morreu faz 2 semanas. E eu tinha lido fazia pouco tempo essa frase, que ele diz assim: nós nos encontraremos em um lugar que não há escuridão. Não haverá mais escuridão. Cara, eu fiz a analogia na hora com o céu. Qual é o lugar que a gente não vai ter mais escuridão? Qual é o lugar que Deus vai refletir sua glória, que o sol vai ser a glória de Deus? E, bicho, essa frase até hoje ela me marca. E eu tô saindo agora que o sargento chegou ali. Mas esse livro é top. Esse livro eu recomendo para todo mundo. George Orwell é o cara. Boa. Valeu, vai pessoal. Com Deus, Lucas. Amém. Fiquem com Deus. Amém. Até mais. E você vai passar capítulo a capítulo? Como é que vai ser aí a abordagem? Eu estou fazendo uma abordagem agora bem espaçada, né, bem tranquila, só para analisar mesmo como foi a leitura de vocês. Então a gente pode fazer capítulo a capítulo, pelo menos se vocês quiserem compartilhar no capítulo 1, 2, 3, o que mais marcou, o que vocês grifaram, ou que temas que estão muito pulsantes nesses capítulos, a gente pode fazer dessa forma. Você quer, por exemplo, pode começar falando do capítulo 1, por exemplo. Entendi. Eu ia falar um comentário sobre o que eu tinha falado, que o que quando o Winston ele fala de um local onde não há escuridão, eu sempre entendi que ele queria a liberdade, né? A liberdade ali da opressão, né, do grande irmão. Só que não é uma coisa que chega a ser vivida, né, pelo Winston. Não acho que ele se referia ao céu, quero dizer isso.
tinha um momento de liberdade. Mas pode começar aí. Não, perfeito. Até, assim, tem informações em relação a isso que são reveladas em um dos últimos capítulos, mas a gente deixa para falar sobre isso lá na nossa última reunião. Mas eu acredito sim que ele tenha sido quando o O'Brien fala isso, aliás, quando a pessoa fala isso para ele, ele fica. Eu acho que a escuridão realmente é o partido. O partido ele é uma personificação ou uma coisificação, né? Porque não é bem uma pessoa, mas o Grande Irmão sim é uma personificação desse elemento fulcral do mal, né? O mal como realidade última. E o Winston é aquele que consegue perceber. Eu pelo menos percebo bastante a ideia do mito da caverna, né, de Platão. Na República, lá no livro 7, Platão escreve o que Sócrates fala, né? Mas ele fala sobre isso, sobre uma pessoa que ela é liberta das suas correntes, sai da caverna, consegue ver as sombras dos animais, aliás, a sombra das estátuas de animais que passam, que estão sendo refletidas na parede. Depois ela sai da caverna, vê as pessoas passando pela estrada, ela vê o fogo no alto da colina, e aí quando ela volta para tentar avisar essas pessoas, o pessoal não quer acreditar nessa. Eles entendem que a sombra é a própria realidade. Então, se essas sombras estão representando uma realidade falsa ou algo que escraviza, né, como a escravidão corpórea proposta ali pelo grego, o partido seria, né, na verdade, seria essa estrutura que causou a falsidade da realidade, né, essa falsificação da realidade. Então, o Ministério da Fartura fica lá o tempo todo jogando números, o Ministério da Verdade altera os registros do passado, o Ministério do Amor não foi revelado ainda, né, enfim, mas eu acho bem interessante que esse local onde não há escuridão é fora da caverna. Essa forma de sair da alienação. Mas, enfim, lá na frente a gente vê isso. Desse jeito aí também, de ser bem mais eloquente, né? Com a explicação. É por essa linha aí que eu penso também. Legal. Mas eu acredito que é possível sim a gente forçar a barra e meio que ignorar o intuito original do Orwell e inclusive o pensamento do Winston, e a gente falar que nem o Humberto Eco, né, no Interpretação, Superinterpretação, ele fala que o texto é um piquenique onde o autor leva o escrito e o leitor leva a interpretação, então cada um vai interpretar de uma forma. A gente pode extrapolar isso e falar, olha, para nós, o local onde não há escuridão é o paraíso, é Cristo, é aquele que nos tira do reino das trevas, nos transporta para a luz e tal. A gente pode fazer essas analogias, respeitando, claro, o fato de que o Orwell não quis falar isso, mas não estou nem aí para ele, não. Eu vou falar o que eu quiser. Entendi. Certo, vamos. Enfim, vamos falar um pouquinho do capítulo 1. Capítulo 1, olha só, uma coisa que eu acho interessante é a importância do gin Vitória. Como pelo menos 4 vezes aqui o Winston bebe gin e ele odeia esse gin. O cheiro é horrível, o gosto é horrível e ele continua bebendo. Ao longo dos capítulos você vai vendo novamente quando eles se encontram, eles vão beber esse gin. Isso me lembrou bastante o ópio na China? Não vou lembrar agora quando foi. Ou foi no Japão? Não vou lembrar. Foi algum país oriental onde os ingleses meio que tacaram ópio no povo. Foi no Japão, né? Não vou lembrar. Acho que foi no Japão. Uma forma de dominação é deixar o povo anestesiado, né? Então, eu não sei, parece que existe um estado de torpor que é desejado pelo partido, onde as pessoas não fiquem sóbrias, mas bebam constantemente esse gin, que tem um gosto muito ruim. O que vocês acham em relação a isso? Eu estou viajando. Eu acho que você está certo. Eu concordo com você. Eu vi a frequência com que ele bebe esse gin
como se fosse também para, além de fugir da realidade, uma forma de matar a fome, porque constantemente eles falam, o livro fala, né, da quantidade escassa de comida. Então tem um momento que ele está com muita fome, mas não tem comida, não tem nada em casa, então ele bebe um gole de gin. Boa. E vocês, Moza e Marcos, vocês podem abrir o microfone quando quiserem, tá? Eu vi esse primeiro capítulo que é mais como se fosse sei lá, um remédio, não chega a ser recreativo, porque tipo, é uma necessidade quase não são os proletas, né? São as pessoas que estão, os membros do partido, né? Que eles têm esse direito de tomar o gin, e acaba sendo a necessidade de se manter funcional, porque mesmo que seja uma bebida que vai alterar o consciente, é uma forma de se manter ativo nas coisas, né? É aquele que tira, enfim, vai te deixar no grau para fazer as coisas. Esquecer a fome, no caso. Tem alguns pontos que ele fala que o gosto do gin está quase saindo, então eu preciso procurar, preciso procurar a minha próxima dose, alguma coisa assim. Enfim, eu percebi mais dessa forma. Sabe uma coisa que eu percebi? Aí que talvez seja uma forçação de barra minha, mas aqui em Brasília eu já trabalhei em vários ministérios. Passei por uns 5 ministérios. E eu acho interessante o seguinte: todo órgão público aqui tem uma pessoa destacada para fazer café. E toda sala de reunião, você vai lá, a pessoa entrega café, o tempo todo tem um café no corredor. O café, querendo ou não, é uma substância que te deixa mais alerta, mais acordado, entendeu? Mais focado, mais pilhado. Talvez, não sei, talvez uma forçação de barra aqui, mas é uma forma, né, do Estado te colocar num estágio de maior produtividade. Claro, uma extrapolação muito absurda aqui, né, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas para pensar tem um pouquinho, porque é uma substância que está sendo dada para você, um privilégio, tal como os membros do partido externo lá tinham esse privilégio, mas é um privilégio que, no fim das contas, está servindo a quem? Servindo a você, ao seu bem-estar, ou está servindo ao interesse da administração pública de que você produza mais, carimbe mais, enfim, tramite mais processos, escreva mais parecer e faça mais o seu trabalho. Enfim, é só uma provocação que a gente faz aí sobre o papel do café no nosso cotidiano, que é tão comum quanto o Gin Vitória é para o pessoal do partido lá na pista 1 de Londres, né? Boa. Gostei desse pensamento, Evan. Nunca tinha visto por essa ótica. Vou até repensar minha produtividade em relação ao quanto que eu bebo de café. Mas eu gostei do pensamento e do entendimento também da Deuana, né? Em relação à fome também, alguma coisa tivesse essa relação ali. Eu não sei se é dele, né? Eu também posso ter passado despercebido ali, mas tem uma hora que também ele fala que esse gin, né, até sai no suor, né, exala, o cheiro do gin exala, né, no suor dele, né, então é uma coisa que o camarada ingere ali, consome, de fato, e da tristeza, né, de toda aquela melancolia ali dos primeiros capítulos, fala que poderia ser lágrima, mas também poderia ser gin, né, então é bem interessante essas nuances, assim, de ideias. Outro ponto sobre o gin, pessoal, é que tanto o gin quanto o lugar onde o Winston mora se chama Victory, né? Mansões Victory, Gin Victory. Vocês já pararam para perceber que tudo eles, quando vai nomear alguma coisa, sempre dá um nome glorioso? Sabe? Uma coisa assim, nossa, Vitória, Ministério do Amor, Ministério que o Winston trabalha, me perdi agora. O dele é da verdade. Ministério da Verdade, né?
E são coisas boas, né? Como se tudo fosse um paraíso, né? Como se eles vivessem num local muito bom, né? Tá muito parecido com os avisos, né? Que o pessoal dá na teletela, né? Que sempre produz muita coisa, muita roupa, muita comida, tudo é melhor, né? Inclusive o nome das coisas. Eu acho que essa questão de você nomear algo é como se você tivesse... É uma forma de manipulação também, né? A questão da nova fala também, mas aí eu deixo para falar depois da minha crítica para a nova fala. É como se... Isso. É como se o partido sequestrasse pautas morais, ou inclusive sequestram a língua, sequestram as virtudes. Então, tudo que é bom só existe porque o partido diz que é bom. Tudo que é justo, bom, desejável, vitorioso, as virtudes, né? A verdade, o amor, a fartura, enfim, esses elementos, a liberdade, ela não é vista como uma virtude mais, né? Tanto é que um dos lemas do partido é que a liberdade é a escravidão. E a paz, ela só existe porque tem a guerra para mantê-la. E o conhecimento que nos dá força, ele é trocado pela ignorância, né? Pelo lema do partido. Então, existe essa subversão da linguagem. Isso, de fato, vai ficar muito claro com a nova fala, a nova língua, né? As versões mudam de acordo com as traduções. Deixa eu ouvir o Mosaliel, que está louco para falar. Não, eu só fui conferir o nome dos ministérios, né? O Ministério da Verdade é bem marcante esse, né? Que é justamente o que altera todas as coisas em todos os momentos. Tem um capítulo seguinte que ele vai dar mais detalhes, né? Das tarefas dele, né? Que é corrigir as previsões do grande irmão para que ele sempre esteja certo, sempre seja absolutamente incorrigível. Então, essa coisa da... Aí o Ministério da Paz é igualmente o de todos os países, né? Que é o Ministério da Defesa, é o que promove, que impede a guerra. Só que no caso lá, a guerra é paz, né? Então... Não, é porque assim, eu realmente vou fazendo conexões com as coisas que acontecem lá na frente. Existem resgates desses conceitos, eles estão melhor explicados. Na verdade, fantasticamente explicados. Acho que essa parte que deixa realmente o George Orwell como um cara genial, lá na frente, mas vamos deixar isso para as próximas semanas. Realmente, esse sequestro ocorre, enfim, a gente vê isso, óbvio, é muito perigoso fazer esses paralelos, mas a gente vê isso em certo nível com algumas coisas como alguns espectros políticos que sequestram pautas também. Então, você vai falar de assistência social, você já associa imediatamente com um determinado espectro político. Vai falar sobre empreendedorismo, você vai associar com outro espectro político. Então, o tempo todo... Só que não necessariamente as coisas são assim, né? Na verdade, por muito falar e repetir, a associação é feita, mas não é uma associação estritamente conceitual, né? Existe lastro para os dois lados, ou para vários lados, para esse tipo de manifestação. Enfim, de novo, eu não quero ir pelo caminho óbvio, que é de ficar associando com a nossa realidade. Tem a parte do 2 minutos de ódio, capítulo 1 também, né? Tem. Pode falar. É agoniante, porque você coloca tudo num culpado e todas as pessoas têm aquele efeito de manada de tudo. E aí, nesse momento que o Winston tem aquele estalo lá, mas mesmo assim, ele já no duplo pensar, ele consegue corrigir e se manter odiando como todo mundo. Cara, é muito legal, né? Porque essa galera não conheceu o Goldenstein. A maioria que tá ali simplesmente está seguindo o bonde, saca? De novo, tem que lembrar bastante do Foucault, né? Do Vigiar e Punir, é sobre isso, o suplício, né? É sobre isso, né? O pessoal indo para a praça como um exercício de lazer, como hoje, o pessoal tá aí no Rock in Rio, tá vendo o show, sei lá, do Justin Bieber. Hoje o pessoal, aqui nessa realidade, o pessoal
ia para a praça para ver a imagem do Goldenstein, odiar e gritar contra ele. Mas, na realidade, aconteceu isso alguns séculos atrás, o pessoal indo para a praça para ver um cara aleatório que, sei lá, que roubou um cavalo, ele está sendo morto na praça pública, vai ser esquartejado, né? O capítulo 1 do Vigiar e Punir é sobre isso, né? Um cara que é esquartejado por 4 cavalos e ele é punido várias vezes, o padre vai lá, enfim, são coisas terríveis que vão acontecendo e era uma diversão, um momento de catarse, né? Um momento de experimentar uma emoção máxima, orgásmica, uma coisa assim absurda na morte de alguém. Enfim, aqui eles fazem isso, né? Eles redirecionam a energia deles, a força vital para desprezar, para odiar, né? O Goldenstein, que que representa o inimigo, né? Ou pelo menos a força antitética ao grande irmão. Enfim, o que vocês acham? Deixa o Marco falar. Então, tanto os desígnios de ódio como o enforcamento, né? Os filhos da senhora Parsons, não sei se é nesse capítulo ou é no próximo, os filhos da senhora Parsons, eles ficam endiabrados porque ela não leva eles, né, para ver o enforcamento. E é uma diversão macabra, né? E eles ficaram muito revoltados porque não puderam ver a pessoa lá se debatendo, morrendo. É uma forma também de desviar, como acho que o próprio Winston fala isso, né? Desviar o ódio que seria direcionado ao grande irmão por causa de toda a pobreza e miséria. Aí direciona todo esse furor para o Goldstone. E daí as pessoas se aliviam, né, daquela carga de tensão, de estresse, e elas são manipuladas facilmente, porque, tipo, não, quem é o inimigo é o Goldstein, não é o grande irmão. O grande irmão, ele faz tudo pelo nosso bem, né? Ele protege a gente. Então, quando, na verdade, as pessoas poderiam prestar mais atenção na realidade, assim como isso faz, né? E se vocês observarem, o exercício que o Winston faz não é um exercício difícil de ver a realidade como ela é, né? Porque é só olhar ao redor, como ele fala. É só olhar ao redor e ver tamanha miséria e as pessoas andando descalços nas ruas e tá tudo normal, né? Aparentemente tá tudo normal. Quer falar, moça? Não, eu achei, quando eu cheguei nessa parte dos 2 minutos de ódio, eu achei uma ideia sensacional do grande irmão e do sistema do partido, porque consegue realmente inverter o foco das pessoas da realidade miserável que eles têm, de pouca e nenhuma autonomia de fazer as coisas, eles não decidem absolutamente nada, e conseguem focar somente em um adversário, e aí isso canaliza de tal forma que faz todo sentido ter o grande irmão, porque ele vai resolver os nossos pendengas. Porque o nosso adversário, ele é tão odioso, ele é tão ridículo, as palavras dele são tão, tipo, e como todo mundo está naquele movimento, tudo isso faz sentido, de alguma forma. Mesmo que o discurso, né, o pessoal não está nem aí, né, pro discurso, no fim das contas. Que me pareceu que, assim, tudo que ele fala é tão absurdo, e aí todos os xingamentos vão sendo acumulados. Aí eu achei, bom, olha só, e realmente é uma estratégia que vai manter as pessoas nisso mesmo. Aqui, inclusive, só avisando, a Larissa entrou, mas ela mandou no grupo, mandou aqui o pessoal dizendo que não pode falar, ela vai ficar só ouvindo. Seja bem-vinda, Larissa. Tem que fazer em Libras, né? Não, tô brincando. Olha só, a gente vai ver que o Orwell repete um conceito que ele usou lá no Revolução dos Bichos, né? Que é usar os elementos da Revolução Russa.
elementos históricos, né? Quando na década de 20, quando Lenin morre, o Stalin e Trotsky vão ser as grandes personalidades ali que encabeçam a revolução, né? O Outubro Vermelho. E só que Trotsky tinha uma ideia de deixar essa revolução internacional e mais pacífica. E o Stalin era algo mais local e revolucionário, matando burguês. Por conta dessas divergências, Stalin persegue Trotsky, Trotsky foge, e Stalin nega, meio que falsifica documentos onde Trotsky era membro fundador, então nunca foi. Foto foi sendo apagada, né, de registros onde Trotsky aparecia lá com o partido. Então, realmente tem alguma coisa muito similar. No Revolução dos Bichos, isso acontece com Bola de Neve e o Napoleão. Aqui acontece com o Grande Irmão e o Goldenstein. Então, a gente vê essa... Enfim. Aliás, agora que eu fui ver que é Goldstein, não tem Golden. Goldstein. Enfim. A gente tem esses paralelos muito fortes. Então, obviamente, as referências do Orwell são históricas. Então, achei isso legal. E, assim, eu queria propor aqui eu não sei onde eu vou chegar, mas eu vou começar e vou torcer para alcançar no meio do caminho. O Goldstein, ele é utilizado como um bode expiatório, né? As pessoas canalizam o ódio para ele e meio que o partido é, numa linguagem religiosa, os pecados do partido são expurgados no Goldstein. E as pessoas meio que... É que nem o sábado de Aleluia, que o pessoal vai malhar o Judas. As pessoas canalizam o ódio, não a figura, ele se torna esse bode expiatório que leva os pecados do partido. E, enfim, é uma forma interessante religiosa de se enxergar isso, né? Porque, enfim, não é à toa que o Grande Irmão não tem nome. Ele é o partido, ele é um conceito, uma ideia, ele é alguém que olha, Big Brother's watching you, né? Ele tá olhando para você, tá te observando. E ele não precisa ser uma figura física, né? Então ele vai ser perpétuo. A gente vê isso. Enfim. Mas o que vocês acharam? Eu estou viajando. Não dá para fazer associação religiosa com isso. Você quer falar, Larissa? Você consegue falar? Consegui ter vindo. Oi, gente, desculpa o atraso. Oi, eu vou falar bem sinceramente, eu comecei a acreditar em certo momento que o Goldstein não existia. Eu comecei a pensar se não era uma invenção do partido para tirar o foco do grande irmão, tipo assim, inventar um inimigo para o povo, para tirar o foco do grande irmão, para trazer ele como o salvador da pátria, o salvador de todo mundo, que tirou todo mundo da miséria. Eu falei assim, gente, será que não é mais uma invenção? Porque depois que o Winston, né, ele explica o trabalho dele, eu falei assim, gente, essas pessoas acreditam nas mentiras que elas estão inventando, nas mentiras que elas mesmas contam para a sociedade. Eu falei assim, será que em algum momento alguém não pensou assim, vamos criar um inimigo para o povo, vamos criar mais uma grande mentira para disfarçar tudo isso que a gente está fazendo, para controlar essas pessoas? Eu cogitei essa ideia, eu falei assim, gente, será? Que eu fiquei chocada com assim, a forma como realmente tudo é controlado. E como as pessoas são totalmente assim, elas sabem, mas elas se fazem de ignorante. Eu falei assim, prefiro ficar aqui para evitar a fadiga. Eu achei sensacional a ideia. É plausível, é possível. O que vocês acham? O Deuana e Mozeliel? Principalmente depois que o próprio Winston desenvolve aquele personagem, o Oddville, sei lá. Oddville, um nome esquisitíssimo lá. Só que ele faz parecer muito verdadeiro aquele cara. Então, enquanto vocês estavam falando do Goldstein, eu estava pensando, será? Poderia ser, da mesma forma que tem um outro inventado, por que não? Deuana? Oi, eu concordo com a ideia aí de expurgar os pecados. Achei uma ótima forma de ilustrar isso, né? Porque é isso mesmo, do meu ponto de vista, o ódio é todo direcionado ao Goldstein. E eu fico pensando também
se o grande irmão também não é uma figura assim genérica, assim como o Goldstein. Porque talvez o Goldstein não seja uma pessoa, não lembro da minha primeira leitura, eu realmente não lembro, vai ser uma novidade para mim se ele é uma pessoa mesmo ou não. E eu fico pensando que o grande irmão também não é, porque ele é a figura do que é bom, ele é a figura do salvador de todos. Daí, tipo assim, se a pessoa que é o rosto lá do grande irmão, aquele cara morrer, é só colocar outra pessoa e dizer que ele é o grande irmão. Porque tem um capítulo que o Winston fala que pelos jornais, pelos livros e tal, o partido sempre existiu, né? O grande irmão, ele sempre esteve lá. Então, quem sabe se não já houveram várias pessoas ocupando esse cargo de grande irmão. Eu estou matutando nisso, eu não sei se vai ser provado realidade ao longo da leitura ou não. Mas é isso. Gente, vocês estavam falando sobre o Goldstein, sabe o que me veio à mente do nada? Olha só, o nome dele é Emanuel Goldstein. A palavra Stein, ou Stein, em alemão é pedra. Gold, ouro, né? Então, Emanuel, que é um nome hebraico, né? Deus conosco, que a gente conhece, parece que esse Emanuel Goldstein é meio que a pedra de ouro de Deus conosco, sabe? Parece que é um elemento religioso mesmo, um nome judaico, enfim, mas que, enfim, eu não sei, eu estou conjecturando aqui, será que não é uma figura, tipo, é como se na nossa vida, na nossa realidade, a gente tem o Cristo e tem a figura do anticristo. Mas na realidade de 84, essa distopia, quem governa é o anticristo. É como se o Goldstein fosse o Cristo, que é banido desse mundo, e quem governa é o anticristo, e ele continua. Sabe, o protagonista da história é o anticristo. E o Goldstein é aquele que é uma representação da figura religiosa benéfica que é expurgada, né, tirada desse mundo, e o que sobra é só o mal. Enfim, aí, lembrando que Goldstein é tipo pedra de ouro, lembra das ruas de ouro, né, do Apocalipse, né, que em vez de pedra usa ouro como pavimentação da rua. Mas aí eu tô viajando muito, né? E aí você, nessa significação das palavras aí, eu fui pensando como se fosse, na verdade, uma virtude interior, na verdade, onde aí todas as pessoas fosse um jeito de eliminar essa virtude interior, porque já buscando Emmanuel e as outras duas palavras, seria uma virtude, talvez, quem sabe, uma energia interior, que no nosso caso seria um resquício, né, antes da queda, e que é eliminada através aí dos 2 minutos de ódio, da semana do ódio, enfim, pela estratégia do partido, né? Só continuando a viagem, né? Você ia falar, Leona? Eu gostei muito dessa viagem, eu acho que isso deveria virar um podcast. Mais uma Ovelhas Elétricas com essa visão aí, porque o primeiro é mais sobre duplo pensamento, né? Não todo mundo lembrado. Isso. É isso, acho que deveria ter uma nova versão aí, seria o grande irmão, o anticristo governando. Vai ser um Cacau. E com Cacau Marx, com edição clássica. Olha aí. Ainda Marcelo Nakassi. Os nossos correligionários estão em projetos que os impedem de ter uma agenda conosco, né? Eu sou o último dos Moicana, que ficou moendo cana aqui no podcast. Enfim, se for para viajar também por esse outro caminho, tem o Big Brother, né? Para pensar, se ele é o anticristo, ele está personificando Jesus, né? O Messias. E Jesus é o nosso Big Brother, né? Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala que Jesus é o primeiro daqueles que ressuscitaram, ele é o primogênito dentre os mortos, mas quando nós ressuscitaremos, né, a gente ressuscita
se a gente é filho do mesmo Pai, e Jesus é filho do Deus o Pai, nós também, filhos do mesmo Pai, ele é nosso irmão. E ele é o primogênito, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar. Enfim, ele é o nosso Big Brother, né? O nosso irmão mais velho, o irmão que cuida de nós. Enfim, só para continuar nessa viagem etimológica, né? Já que a gente leva em consideração o nome dos dois, do protagonista e do antagonista aqui do partido, né? Enfim. Oi, Consegue... Ilan, eu tava Pode. lembrando do podcast, né, que vocês gravaram sobre 1984, você falando aí sobre esse paralelo, né, do grande irmão e de Jesus Cristo, que é o nosso grande irmão, e assim, é muito interessante porque as pessoas, elas são vigiadas pela teletelas e elas ficam o tempo todo, assim, na defensiva, e é por puro medo de que a polícia do pensamento pegue, que eles sejam evaporados, que eles sejam presos e depois sumam do nada. Todo mundo vive o tempo todo muito tenso, né? Diferente da gente, que você tá falando no podcast, né? Que tipo assim, a gente não tem essa sensação de que nós estamos sendo vigiados, que Deus está observando tudo que eu faço e que eu vou ser punida com fogo consumidor a todo momento. Tem esses paralelos, mas ao mesmo tempo a nossa sensação é muito diferente da sensação que os personagens do livro têm de serem vigiados constantemente pelo partido, que é por puro medo, o medo da punição, o medo da morte, o medo de alguma coisa que eles nem sabem o que é. Boa. É bem por esse mesmo o caminho que eu quis pegar. Eu não sei se, eu não lembro se na época eu não ouvi, eu não ouço esse podcast há muito tempo. Mas eu acho que na época eu não tinha lembrado disso, mas o Kierkegaard, ele escreve Temor e Tremor, né? Na sua obra ele vai citar, enfim, o foco bastante ali é Abraão, né? Como Abraão e Moriá. Mas ele cita o fato de que Deus é totalmente poderoso e ele é onisciente, onipotente, onipresente, enfim. Essa onipotência, essa onipresença divina de estar em qualquer lugar, essa onisciência do fato dele saber tudo que eu sei, ou tudo que eu penso, isso pode ser ao mesmo tempo reconfortante para alguém que tem angústias e sabe que Deus está com ele, é totalmente poderoso para te ajudar, mas também pode ser um desespero total, né? A ideia de que eu não posso esconder nada de Deus. Deus é, de fato, esse grande irmão que está me vigiando, que está o tempo todo sabendo tudo que eu penso, falo. O pecado, se para a gente pensar, ele é um psicocrime, né? Ou então um crime-ideia. Né? Você pensou aqui em se rebelar contra Deus, já pecou, já era. Intentou no coração, o adultério, né? Aquela questão de Jesus ensinando, né? Que não é a traição em si só, mas intentou no coração contra, teve um olhar impuro em relação a outra pessoa que não é seu cônjuge, já adulterou. Enfim, esse crime-ideia, esse crime mental, para uma pessoa que não tem o temor, que não tem um relacionamento pai e filho com Deus, mas de vassalo e senhor apenas, isso é assustador, né? Então, enfim, é só para... Eu não sei se o Erland de 2019 tinha pensado nisso, mas... enfim, eu iria por esse caminho. Vamos para o capítulo 2? No 2 ele está começando a escrever, né? E ele escreve por toda parte, abaixo o grande irmão. Letras garrafais, né? Escrita de uma ponta a outra. Interessante, né? O desejo do coração dele ao escrever o diário é que o grande irmão caia, né? Que o partido não exista mais. É um grito por liberdade, né? Enfim. Como é que foi para você essa leitura do diário do Winston, essas primeiras escritas? Tá, vou apontar então. Deuana, me salva, por favor. Eu fiquei assim na dúvida de que para que ele tá fazendo isso, porque ele tá botando muita fé em O'Brien e tipo ele nem consegue conversar com o cara. Eu acho muito perigoso. Eu não faria isso. Mas eu acho que ele tá fazendo isso porque é uma forma de colocar para fora
né? Tipo, ele não tem com quem conversar, ele não... Apesar de ele estar sempre em companhia, né, de outras pessoas, ele não tem vida própria, né, como vai falar lá no outro capítulo mais pra frente. Eles não podem ficar sozinhos, é tudo muito estranho, eles sempre têm camaradas, né, não são amigos, não são vizinhos ou colegas de trabalho. São camaradas, mas são pessoas com que eles não podem se abrir, não podem falar de algo que eles estão pensando, sentindo, porque tudo que o Winston está passando é totalmente contra a visão do partido, né? Então, do meu ponto de vista, ele compra nesse caderninho e começa a escrever esse diário como uma saída da aflição que ele está passando. Mesmo sabendo que ele vai ser vaporizado. Ele já fala, né? Eu vou ser vaporizado. Eu já sou um homem morto. É isso que tem no capítulo 2, né? Depois que ele escreve, ele já acha que ele é um homem morto andando, né? Sim, sim. Eu vi uma, não sei se vocês já viram, eu vi uma entrevista com a Clarice Lispector, a ucraniana naturalizada brasileira, né? Enfim, eu tinha cometido esse pecado de nunca ler Clarice. E eu comecei a ler. Não sei se vocês já leram, mas eu fui ler vários contos dela. Achei sensacionais. Bem fruto da época, né? Meio década de 70, assim, né? Então, enfim, parece bastante com alguns outros contemporâneos, mas tem um estilo específico. Mas o foco não é esse, não é tanta escrita. É a entrevista que ela deu. Um repórter da TV Cultura pergunta para ela assim: como que é o seu ritmo de escrita? Aí ela fala: eu escrevo pela manhã, de madrugada, tipo umas 4h30, 5 horas, tal, de manhã. E aí, você escreve com frequência? Aí ela: não, eu tenho períodos onde eu produzo muito e depois períodos de hiatos. E aí ele fala: como a sensação... Aliás, não, ele faz uma pergunta assim: se você não pudesse mais escrever, você morreria? Ele faz a citação de um livro específico onde há essa questão. Aí ela fala: quando eu não escrevo, eu já estou morta. Ela associa a vida dela, o propósito dela, a pulsão de vida dela com aquilo que ela entende como chamado, ou entende como aquilo que ela faz bem, né? Ou não apenas faz bem, mas faz bem para ela. Enfim, eu lembrei que parece que o Winston, nesse momento, ele encontra-se com a parte viva dele. E essa parte viva é colocada para fora quando ele começa a escrever. Porque o Winston, que, enfim, que estava com a Catherine, o Winston lá de trás, que trabalhava para o partido, enfim, de forma alienada, esse é o Winston morto, né? É um The Walking Dead da vida, né? Que ele está lá só vivendo como um zumbi. Todo mundo aqui é alienado como um zumbi, né? Literalmente. Uma alienação fortíssima que o partido provoca para as pessoas. Mas eu acho que nesse momento aqui ele encontra a vida. Quando ele fala estou morto, quem morre é o Winston morto, né? E quem escreve é o Winston vivo. E aí, de novo, estou viajando. Me salva, Larissa. Eu acho que, assim, eu acho muito interessante que quando ele começa a escrever o diário, ele vai falando assim que ele estava tão ansioso, que assim, ele estava sentindo como se ele estivesse no limite com o partido, com todas as ideias, com toda a tristeza e controle da vida dele, que ele encontra no diário essa forma de desabafar, de como se pegar todos esses anos que ele esteve no partido e angustiado, e o casamento dele não deu certo, e colocar isso para fora, porque ele não consegue falar com ninguém, eles não têm contato com ninguém, vivem chamando um ao outro de camarada, como a Deoana falou, mas eles não têm um vínculo, você não pode nem ser sincero, dar um sorriso, demonstrar que você está triste e tal. Então, nesse diário, ele coloca tudo para fora, coloca aquilo que ele não pode dizer, nem mesmo aquilo que ele pode demonstrar com as expressões do rosto dele. E quando ele começa a escrever, ele fala que ele vai escrevendo que ele esquece de ponto, que ele esquece de vírgula, que ele só vai escrevendo e que tudo que ele precisa fazer é escrever. Então, assim, isso me chamou muita atenção.
o ponto que ele chegou, sabe? Assim, eu não me importo mais se eu vou morrer agora, se eu vou morrer depois. Tudo que eu preciso fazer é colocar o que eu sinto para fora. É uma necessidade muito mais forte que ele. E é muito interessante como ele fala desse desespero, como que depois, ao longo dos outros capítulos, ele vai escrevendo, ele já tá um pouco mais calmo, mas aí ele já se concentra às vezes mais no ódio, na tristeza. Ele vai passando por cada sentimento com mais calma, ao invés de quando ele começou pela primeira vez. Eu achei isso muito interessante. Eu Boa. achei desse momento aí, do diário, claro. A primeira coisa que me chamou a atenção é que ele realmente ele não tinha ideia se o dia era 4 de abril de 1984 ou se era outro ano mesmo. Ele, por fim, decidiu que era essa data e quando, na verdade, ele é uma pessoa que trabalha com dados e com fatos e com narrativas e aí ele não sabe. Eu achei muito engraçado isso. Mas depois ele vai tendo a certeza de que ele não sabe. Acho que foi o Marco, né, que falou sobre a memória, né? Ele não tem certeza e aí o diário se trata uma coisa vital, né, para ele. Ele vai, a Larissa falou que ele começa ele começa escrevendo bonito na velha fala ainda. Começa escrevendo o texto e depois ele vai esquecendo as coisas e vai só jogando as palavras porque é a coisa mais importante do mundo para ele agora. Porque não tem mais nada que preencha esse vazio. Ó, uma nova leitura nesse capítulo 2, eu até risquei aqui, né, para desespero de alguns que não riscam livros. Eu boto, na página 48 do meu aqui, fala, na verdade, na última página do capítulo 2, fala aqui que o dedo da mão direita estava manchado de tinta, e esse detalhe poderia atraí-lo, algum trabalhador do Ministério zeloso, intrometido, uma mulher, provavelmente como aquela mulherzinha de cabelo castanho, ou aquela garota de cabelo preto do departamento de ficção. Enfim, eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas quem já leu, enfim, já pegou, mas eu não tinha pegado essa questão aqui. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos, enfim. Eu achei bem interessante isso aqui estar aqui. Tem uma frase aqui que eu acho sensacional. A gente pode ficar um pouquinho nela antes de passar para o capítulo 3. Agora que percebeu que era um homem morto, tornou-se essencial permanecer vivo o maior tempo possível. Olha que frase. Olha. Ai, que frase. Eu gosto muito dessas sacadas que o Orwell tem, umas frases assim, bem legais. Agora que percebeu que estava morto, era essencial ficar vivo o maior tempo possível. O que vocês entendem dessa frase? Ele está querendo guardar, escrever o máximo possível, né, para poder evidenciar os crimes do partido, né, como se alguém em algum momento pudesse encontrar, né, todas essas provas e daí derrubar o partido. Ele está querendo preparar, né, o dossiê para trazer liberdade para as pessoas, ainda que ele seja condenado, é como se ele quisesse libertar os outros. Sim. Eu não sei qual que era que a gente não tem isso, né, escrito no livro, mas eu não sei qual era a sensação de propósito dentro do partido dele. Lógico que era cumprir as metas e trabalhar no Ministério da Verdade, mas eu acho que aí nesse momento é que ele encontra uma noção de propósito. Tipo, então para isso que eu devo continuar vivendo, porque já morri. Então eu devo continuar vivo e escrevendo aqui, fazendo meu trabalho contra o... Não sei se vai se chamar contra-revolução ou é o quê? No caso, que a revolução é o regime. Eu não entendo, não sei como definir. A partir do momento que a revolução ela toma ou ela se torna status quo, você tem uma nova revolução, você tem uma insurgência, né? Enfim. Mas eu acho interessante o seguinte, que o Winston, ele tem essa fé nas próximas gerações, de que o trabalho dele não é em vão. E ele me lembrou muito, não sei se já viram aquele filme Entre Facas e Segredos?
tem no Prime, eu acho. O quê? Entre Facas e Segredos. Já viu esse filme? Já vi. A Larissa não viu. Nossa, esse filme é sensacional. Todo ser humano tinha que ver esse filme. É tão legal que ele é. Também não. Ele é mais de humor, né? É que tem uma parte específica onde alguém sabe que vai morrer. E aí ele toma providências muito rápido para que a morte não seja em vão. Sabe? Eu lembrei muito disso, de que... E outra, se a gente para pensar, a gente sabe que vai morrer. O Winston sabia que ia morrer pelo partido. Mas a gente sabe que a vida uma hora acaba na nossa vida, né? Uma hora eu não vou estar mais fazendo vídeo chamada com vocês, eu vou estar dentro de um caixão e na verdade, eu vou estar lá, né, com o Jesus, né? Enfim, mas a gente sabe que é finito o nosso tempo aqui. E o Winston, ele tá falando o seguinte, cara, eu não posso desperdiçar esse pouco tempo que eu tenho, esse tempo de vida. Agora que eu já estou morto, eu tenho que aproveitar a minha vida, ou o meu tempo vivo, o máximo possível. Sabe, se a gente tira isso de contexto, do contexto da distopia, e a gente vem para a nossa vida cristã, basicamente, a gente sabe que é isso, né? A gente está morto, a gente no sentido morto por pecado, mas também a gente tem um reloginho, né, que uma hora vai acabar. Pode ser hoje, atravessando a rua ali, um caminhão me pegando, Deus me livre disso, mas pode ser daqui a 60 anos, que seja, mas vai acontecer. Sabendo disso, eu tenho que, abre aspas, permanecer vivo o maior tempo possível, não apenas em tempo cronológico, né, mas gerando um legado, fazendo a diferença, gerando vida na vida de outras pessoas, esse senso de propósito não mais do desespero do grande irmão me pegar, mas de saber que eu posso ser usado por Deus para gerar vida, né, para outras pessoas. Enfim, é só esse senso mesmo evangelístico, autoevangelístico, na verdade, né, que a gente pensa muito em evangelizar os outros, mas a gente precisa ser evangelizado por nós mesmos também, pela nossa própria consciência, ao descobrir essas verdades que a gente teima em esquecer. Falei demais de novo. Não, eu acho muito interessante como esse início do diário marcou o objetivo da vida dele. E assim, eu acho que a iminência da morte dele despertou ele para uma coisa que ele às vezes não tinha noção antes, que era tudo que o partido faz, todos esses erros da sociedade, tudo que acontece. E ele não sabe a hora que ele vai morrer. Ele sabe que ele vai morrer e ele sabe que não vai demorar muito, né? Porque durante o livro ele fala que as pessoas não passavam muito tempo sem a polícia do pensamento bater até na porta delas e buscar elas à noite. Né? Ele até fica com medo, acho que é quando ele começa a escrever o diário que ele fala, é à noite, ele sempre vem à noite. E como ele sabe que essa morte está muito perto, o senso de urgência dele é ainda maior. E eu acho que trazendo isso para a nossa vida, a gente sabe que a gente vai morrer ou que Jesus vai voltar, mas a gente não sabe quando. Só que é muito fácil nessa nossa caminhada, né, por a gente achar que a gente vai viver até os 80 ou até os 60, a gente perder esse senso de urgência, seja para viver a nossa vida, cuidar da nossa saúde, fazer essas coisas desse mundo, seja para a gente pregar o evangelho, seja para a gente trabalhar no reino. A gente fica, Jesus vai voltar, mas ele vai demorar mais um pouquinho, ou eu vou morrer, mas eu vou morrer daqui uns 20, 30, 40, eu posso deixar isso aqui para depois, eu posso fazer isso aqui depois, posso passar isso aqui na frente. Eu acho muito interessante, acho que vale a gente pensar se a gente realmente está vivendo de uma maneira largada, assim, deixando as coisas acontecerem, esperando o tempo passar mais, ou se a gente tem que retomar essa urgência que a gente precisa, de que a gente precisa pregar o evangelho, eu preciso falar da salvação para as pessoas, eu preciso estar com a minha família agora, aproveitar elas agora, porque na verdade a gente não sabe. A gente pode, como você falou, pode sofrer um acidente, eu posso morrer enquanto eu estou dormindo. É uma reflexão muito boa para a nossa vida. Não sei se é só para mim, mas você tá sem som. Eu tô mudo. Eu acabei de tirar aqui. Eu vi aqui. Vamos pro capítulo 3? Ou vocês querem falar alguma coisinha? Mas ali a Deona não participaram nessa parte final.
Eu acho que sem comentários. Pode seguir para o 3. O 3 ele é curtinho, né? Um capítulo muito bom de ler, porque a gente tem essa meta de ler um capítulo por dia, né? Deu o dia aqui do capítulo 3, olha aí, ó, sobrou tempo aí para fazer um monte de coisa na vida. O Mosaliel chegou até a parte 2 já, então ele leu vários capítulos 3. Enfim, mas aqui ele fala mais das memórias, né? Memórias da mãe dele, do passado dele, mas o que me... Enfim, tem essa parte inicial, depois tem a parte que mesmo me chama a atenção, né? Enfim, vem aqui a parte do Winston fazendo atividade física, mas o que eu gostei mesmo foi... Por exemplo, existe uma informação aqui nova na minha página, no meu livro, como página 55. Caiu uma bomba atômica em Colchester. Então, em algum momento, nesse mundo, bom, é muito difícil comparar isso aqui com a nossa realidade, né? Então, por exemplo, onde entra aqui Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, é muito difícil fazer essa cronologia. Talvez não haja isso, né? Não é bem paralelo assim. Mas em algum momento caiu uma bomba atômica, né? Caiu houve um ataque, né? Então, talvez, eu não sei como extrapolar isso para a realidade aqui do livro, mas talvez seja aí que foi uma oportunidade de haver um inimigo em comum, e foi o que acontece aqui, né? Não deveríamos ter confiados naqueles desgraçados, ele fala aqui. Talvez o partido tenha tomado o poder num período de fragilidade do povo, em que fosse necessário, né, para combater a Eurásia, combater a Lestásia, um partido deveria se levantar para ser um braço forte contra eles, para proteger o povo. Mas eles não estavam nem aí para proteção, né? E o Winston ele não consegue se lembrar. Ele fala aqui, ó, não deveríamos ter confiado neles, eu disse a você. Eis o que acontece quando confiamos neles. Eu venho dizendo isso há muito tempo. Não deveria ter confiado nesses desgraçados. Mas quem eram os desgraçados em quem não devemos confiar? O Winston não conseguia se lembrar agora. Olha que interessante. Foi justamente a época do golpe, né? Quando houve a revolução, né? Acredito que tenha sido os líderes do partido que tomaram o poder para poder proteger o povo do período de guerra. Enfim. Essa parte aqui que mais eu risquei a página todinha quase, né? Enfim, antes de passar para a próxima parte, vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Sobre como vocês receberam essa leitura inicial do capítulo 3? Isso é um não? Vou falar primeiro, então. Eu fiquei chocada com a morte da mãe dele, né, as memórias que ele tem da família, porque ele diz que algumas coisas estão apagadas na memória dele. E, tipo assim, tudo bem que não existem registros de que o partido reescreve muita coisa, mas daí a ele próprio não ter memória, eu achei isso muito estranho. Não sei se eu viajei, mas eu fiquei pensando em terapia de choque elétrico. É uma coisa que já foi utilizada em diversos tipos de ditadura, né, como tortura, e isso realmente apaga a memória das pessoas, né, até onde eu conheço. Outro ponto que eu achei interessante é como ele fala que a memória, eu vou ler, espera assim, a memória de sua mãe atormentava seu coração, porque ela morrera amando quando ele era jovem e egoísta demais para poder retribuir seu amor. E porque, de alguma maneira, ele não se lembrava como ela se sacrificara a uma concepção de lealdade privada e inalterável. Essas coisas que ele percebia não poderiam acontecer agora. Havia medo, ódio e dor, mas não dignidade na emoção, e não nas tristezas profundas e complexas. Aí ele reflete bastante sobre isso. E outro ponto que eu achei interessante foi ele refletindo sobre o que é o duplo pensamento. Ele traz esse conceito enquanto ele está fazendo exercício físico, né? E ele tem aquela frase que eu acho que é muito famosa, né, do livro, que é o seguinte: quem controla o passado controla o futuro, e quem controla o presente controla o passado. Rezava o lema do partido.
Tem várias outras coisas que eu marquei também aqui nesse trecho da reflexão dele, enquanto ele está fazendo esse exercício. É isso. Não pode mais. Essa realmente é a parte que eu mais gosto do livro, que é onde começam as aplicações do duplo pensar, né? Eu até escrevi aqui uma parte sobre o que é consciência, o que são fatos, como atestar a memória. Enfim, acho que no Invisible College a gente teve um mês só para estudar sobre isso, sobre Thomas Reid, né? A gente estudou sobre a filosofia da ilha, né? Sobre filosofia escocesa. O Thomas Reid é um cara que escreve um livro chamado Investigações sobre a Mente segundo os Princípios do Senso Comum. Ele vai falar sobre como existe uma ideia de conhecimento coletivo que a gente chama de senso comum. É uma ideia que várias pessoas, por experiências análogas, chegam a conclusões iguais, e isso chega ao ponto de chega ao status de conhecimento, e não apenas o conhecimento conforme os gregos haviam determinado, né? Enfim, mas o foco não é esse. O foco é como a gente pode confiar no que a gente sabe. Como a gente pode chegar a ter certeza sobre as memórias que a gente tem? Como eu posso ter certeza que isso aqui é real e não uma alucinação? Como eu posso ter certeza sobre a minha própria existência? Sabe, esse tipo de coisa que quando a gente nunca para pensar nisso, né? Qual que é o grau de confiabilidade que a minha memória tem? Porque, eu vou dar um exemplo. Minha esposa, ela perguntou, você lembrou de colocar lá o pedido de oração que a Fabiana falou? Cara, não existe Fabiana nenhuma que fez pedido de oração. O nome de quem fez pedido foi a Fernanda. Na cabeça dela, era um fato que o nome era Fabiana. Ela não duvidou em nenhum momento, entendeu? Mas aí eu mostrei para ela, enfim, ela reconheceu que era a Fernanda. Mas por um período de tempo, era Fabiana. Ok, objetivamente isso é uma informação que pode ser atestada como falsa, né? Não é Fabiana, na verdade é Fernanda. Mas e quando a gente não consegue atestar? E quando não tem mais nem registro escrito que ateste o que é um fato ou não? Por exemplo, o que aconteceu no meu aniversário de 10 anos? Eu tenho memória muito esparsa, talvez eu deva ter uma ou duas fotografias, mas como eu posso confiar nisso, né? O que aconteceu, onde eu estava, tem aquelas memórias coletivas erradas, né? Tipo, o Goku transformando o Super Saiyajin 3 no atentado das Torres Gêmeas, ou o Mandela Effect, né? Que o pessoal acreditava que o Mandela tinha morrido, mas o Mandela não tinha morrido ainda. Enfim, o Winston aqui, ele vai falar sobre isso, né? Vai falar sobre o conhecimento onde estava, dentro da sua consciência apenas, que de qualquer forma logo seria aniquilada. Quem controla o passado, controla o futuro, blá, blá, blá. Quem controla o presente, controla o passado. Enfim, a partir do momento que, se ele conseguisse uma série de vitórias sobre a sua própria memória, chamavam isso de controle da realidade. Isso vai ficar muito claro lá na frente, lá nos últimos capítulos vai ficar muito claro. Mas nesse momento a gente é apresentado a esse ponto onde a gente passa a duvidar do nosso próprio conhecimento. O Winston faz isso quando ele não consegue se lembrar direito da sua mãe, não consegue se lembrar de quem que ele não deveria confiar, enfim, não consegue. As coisas que não ficam claras, né? Onde está o conhecimento se a nossa memória não pode ser atestada, né? Enfim, é só um ponto de partida para a gente poder conversar aqui. Aí esse é o momento do silêncio constrangedor, onde no podcast eu corto. Eu só sei que depois que você falou, tô só aquele meme do cara com a mão na cabeça assim e a mente dele explodindo. Enquanto eu tava lendo, não parei para pensar nisso. Muitas das vezes a gente... eu não lembro de uma informação, eu não, por exemplo, eu não tenho lembranças do meu aniversário de 10 anos. Mas a gente tem relatos, fotos, a gente tem algo que possa comprovar. Então eu parei para pensar, imagina, ele já não confia na mente dele, porque já é difícil, e ele não tem, assim, nada além da mente, do conhecimento que está na mente dele. Ele não tem foto, na verdade, a sociedade mesmo não tem, porque tá tudo sendo alterado a todo tempo. Então, eu acho que nesse ponto também é muito fácil deles acreditarem,
no que o partido conta para eles. Porque eles não têm provas cabíveis. Os livros, por exemplo, eles não são alterados. As fotos levam Photoshop e tal. Eu falei assim, gente, literalmente é ele e ele mesmo agora, o conhecimento que está na mente dele, mas eu não tinha parado para pensar nisso antes. Como que deve ser complicado para ele, assim, eu penso numa coisa, mas essa coisa é real? Como que eu vou ter certeza disso? Quem vai me dizer que não é fruto da minha imaginação? Nossa, coitado dele. E eu acho que a realidade, pelo menos no momento, né, até esse ponto do livro, não sei como é que vai se desenrolar, mas é aquilo quando a gente tem um diálogo ou uma conversa com mais amigos e a gente está se lembrando de uma coisa que aconteceu há 5 ou 10 anos atrás. E aí, nossa, você lembra quando você fez aquela coisa? Eu não faço ideia. Aí outra pessoa, não, eu lembro sim, foi exatamente assim, 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 associado. Aí você começa a lembrar e você corrige imediatamente, porque não foi exatamente, foi até certo ponto, mas eu não fiz isso, foi de outra forma. Então você vai, através de um conjunto de relatos, você cria a narrativa, você desenvolve o que realmente aconteceu. Mas no caso do Winston, coitado, ele tá solitariamente nessa realidade e não tem como. É só a memória e os flashes. E nem os flashes dele são confiáveis, eles podem ter sido influenciados pelo que ele vive no próprio trabalho dele. Isso, todo mundo aqui já leu o livro antes? Ou já leu o capítulo 8? Que eu tô com Eu medo não de tenho dar spoiler. certeza. Eu não li antes, Acho mas que o Mosaliel não leu, hein? Você leu, Mosaliel, o capítulo 8? O 8 da parte 1? isso. Deu? Acho que. Então, não, ele leu. É o de hoje. É porque eu tô um pouco perdido no cronograma e é a primeira leitura, mas enfim. Eu acho que chega no ponto que o Winston sabe que ele não pode confiar na mente dele, e é onde ele tá desesperado para conhecer alguém que seja mais velho que ele, para confirmar se aquilo que ele pensa, se aquilo que ele lembra vagamente do passado é verdade ou não. Que ele começa que ele vai lá no bar, vai atrás do velho, assim, ele tá tão desesperado por saber do passado, para ter algo verdadeiro que se agarrar, que ele vai onde ele não deve ir, que ele vai, passa perto de onde explodiu a bomba, que ele entra no bar, que se a polícia do pensamento passar, ele pode prender ele na hora, mas ele não se importa, ele quer algo do passado, ele quer algo concreto que se possa se agarrar, que não seja só na mente dele, que ele sabe que ele não pode confiar muito bem. Eu achei isso assim incrível, como ele está sedento por conhecer o passado, por alguém que chega para ele e fala: olha, não, realmente a vida não era tão ruim e não é tão boa agora quanto você está pensando. Aí o desfecho é simplesmente maravilhoso, porque ele não consegue nada. Ele só consegue meia dúzia de histórias irrelevantes para E uma musiquinha caso que vai dele. ficar na cabeça dele depois, que pode denunciar ele na frente também. Então, péssimo. Ele pode acordar cantando e pronto, já tá vaporizado. Exatamente. Você está em Libras. Desculpa, de novo, estava mudo aqui. Mosaliel, faz um favor para mim. Você tem um celular perto aí? Ou está pelo celular? Legal. Você pode pôr no Google para mim, por favor? Sei lá, mulher Hulk, Wikipedia. Wikipedia, né? Se for falar mais frescamente. Deixa eu dar um contexto. Em 2007, por ali, 2006, 2007, eu participava de um grupo de debates de personagens em quadrinhos no Orkut. E a gente fazia conjecturas sobre lutas ficcionais, né? O que aconteceria, sei lá, Superman enfrentasse o Thor. Aí a gente argumentava, a gente fazia dossiê dos personagens, escaneando o quadrinho, verificando os feitos e os desfeitos de cada um, fazia a linha cronológica. A gente era muito nerd. O fato chegou um cara uma vez falando o seguinte, era o André Verdade Absoluta. Eu lembro que ele era o apelido dele, que tudo para ele era verdade absoluta. Enfim, ele falou o seguinte, que era uma luta assim, era Mulher Maravilha contra Hulk.
Que é a Mulher Maravilha com a armadura completa contra o Hulk totalmente furioso. Aí, enfim, aí a gente estava entrando em acordo que acho que a Mulher Maravilha venceria por conta da espada de Hefestos, que ela consegue dividir átomos, é um poder muito apelão, poderia decapitar ele, não sei o quê. E o André, ele falou o seguinte, que o Hulk nunca seria decapitado porque ele tem um pescoço intrínseco. E ficou um meme muito engraçado, naquela época, porque nada a ver, né? Pescoço intrínseco, que argumento é esse? A gente foi na Wikipedia e começou a alterar o do Hulk, da She-Hulk, a gente alterou Dr. Samson, botou todos na seção de poderes, pescoço intrínseco. E até hoje, desde 2006, até hoje, abre aí, ô Mosaliel, vê se tá aí, na seção de poderes da Mulher Hulk. A gente colocou em todos. Poderes: super força, resistência sobre-humana, regeneração espontânea, resistência contra magia mental e elemental, percepção visual, transformação instantânea, energia gama infinita intrínseca, super salto, pescoço intrínseco, excelente atleta e artista marcial. Então, eu meio que vivi um Ministério da Verdade e eu fui o Winston que reescreveu. Se você botar pescoço intrínseco, entre aspas, assim, no Google, o que vai ter de site colocando que ela tem de poder pescoço intrínseco são dezenas. Um monte, protocolo X, tem um monte de site que põe isso. Enfim, é só porque é o seguinte, quem pode confiar? Cara, a gente tem um repositório de conhecimento, que é a Wikipédia, que é livre, né? Qualquer um pode editar e contribuir, mas, enfim, eu fiz uma zoeira aqui, isso aqui é meu, esse aqui é um orgulho pessoal, que tá aí já tem o quê? Tem mais de uma década. E, enfim, é só para a gente ver esse duplo pensar, pelo menos essa reescrita do passado em tempo real aqui, com um exemplo aqui de zoeira. Enfim, mas não tem nada a ver com a história, eu desvirtuei aqui. Só não dê essa ideia pra galera do Twitter, hein? Senão aí a gente não consegue já pesquisar mais nada sobre super-heróis. Cara, é muito... Cara, eu sou tipo um herói silencioso, eu fiz uma parada lá que ninguém sabe que eu fiz, mas enfim. E é melhor ficar aí, senão se chama muita atenção, o pessoal da Wikipédia revisa e tira. Mas por enquanto tá aí, né? Tem vários anos, 16 anos, né? Eu tô entrando em dezenas de sites aqui com pescoço intrínseco. Enfim. Vamos caminhar, senão a gente não vai. A gente fez aqui uma link do 3 pro 8, né? No 4, o que eu botei no 4? A Deuana, não sei se já voltou. No 4, eu botei uma marcação aqui, né? Na verdade, o Wilson Winston, enquanto colocava de volta os números com a riqueza, não era uma falsificação, uma substituição de absurdo por outro. Essa parte é muito legal mesmo. O Winston, ele não reconhece o que ele faz como uma falsificação. Ele só troca um absurdo por outro, né? Porque o primeiro absurdo, que é, vamos produzir 2 toneladas de chocolate, enfim, isso não é uma verdade, não é um fato, é uma invenção que fizeram, é um absurdo. E quando o Winston corrige 2 toneladas para 3, para bater direitinho o que o grande irmão falou, ele não está mentindo, ele está só trocando um absurdo por outro, né? Achei bem legal isso, né? Enfim, acho que no capítulo 4 todo, a única coisa que eu marquei foi isso. Peraí, não tem mais nada. Peraí. Não! No capítulo 5 que eu coloco bastante coisa. No 4, eles botaram alguma coisa a mais? No 4, eu achei interessante o nome, que é onde eles descartavam, né, os registros originais, que chama buraco de memória. Sim. Né? Achei muito significativo isso, porque é exatamente isso, tipo, eles estão destruindo a realidade, né, reescrevendo tudo que deveria acontecer. Eu também marquei aquela parte do palimpsesto, que a gente já conversou, né, que foi tudo sendo raspado e
reescritos. Deixa eu ver aqui o que mais. No 4 tem essa parte aqui do versificador. Ele cria, olha só, havia jornais que continham apenas esportes, notícias policiais, horóscopos, romances, filmes de sexo, canções sentimentais compostas por uma espécie de caleidoscópio chamado versificador. Ou seja, esses fatos são inventados nesse ministério aqui, Departamento de Registro. Tem uma cadeia de literatura, música, teatro que são criados por uma máquina, né? Tem uma máquina que faz isso, é uma despersonificação da arte. Lá na frente tem uma música que vai ser composta, né, pela arte. Boa, Her. No finalzinho do 4 tem a parte da neolíngua também. A gente lê um relatório do Times aqui, que está em novilíngua, né, ou nova língua, ou neolíngua, depende de como a tradução é. Mas olha só, relatório... Sim, nova fala. Nova fala, boa. Aí ele fala aqui, ó, muito não bom refere-se não pessoa reescrever total anti-registrar assunto auto superior. Aí ele faz uma tradução, né, sobre... Eu acho muito interessante isso, porque querendo ou não, nossos dicionários, eles aumentam a cada, sei lá, a cada revisão. Tem verbetes novos, né? E para um verbete sair, ele tem que se tornar tão arcaico que ninguém use, ou existem substantivos ou sinônimos muito mais relevantes do que ele. Aqui existe uma ideia, e o Simon vai falar isso no próximo capítulo, a gente já pode emendar nele, que é de diminuir a cada ano que passa a quantidade de palavras, diminuir antônimos, acabar com os antônimos, acabar com sinônimos. É a pobreza da fala, né, que reflete na pobreza do pensamento também. Enfim. Tem uma frase dele aqui que eu até marquei porque eu achei muito interessante, do Simon, que ele fala assim: você não percebe que o verdadeiro objetivo do novo idioma é estreitar o limite do pensamento? No final, vamos tornar o crime de pensamento literalmente impossível, porque não vão existir palavras pelas quais expressá-las. Então, assim, o objetivo de de modificar a língua, destruir as palavras, não é só às vezes para tornar mais fácil ou sigiloso, é literalmente para fazer as pessoas pensarem cada vez menos, para criar a possibilidade, na verdade, não deixar a possibilidade delas cometerem um crime de pensamento ou o que seja, existir. Eu falei assim, caraca, até nisso o grande irmão pensou, né? Até no jeito das pessoas falarem, a forma que elas têm de se expressar, até isso ele vai cortar. Exato, também marquei essa parte, porque ele é uma forma de manipulação, né? Não basta manipular tanto as pessoas que fazem parte do partido, quanto os proletários, né, toda a Oceânia, eles controlam tudo, né? O trabalho, a notícia, o presente, o passado. Eles controlam a alimentação, a criação dos filhos, né? E também os sentimentos com quem vai casar. E quando como é o nome dele? Simon? Sim. Simon. O Simon fala isso, caramba, foi assim, a gota d'água que estava faltando, sabe? E é o arremate, que ele fala assim: a revolução será completa quando a linguagem for perfeita. A nova fala é o Tussain, e o Tussain é a nova fala, né? Que ele acrescentou com uma espécie de satisfação mística, né? Porque vai ser a cereja do bolo da revolução, né? Vai estar controlando todas as pessoas por completo, inclusive os pensamentos, e quem sabe a polícia das ideias não vai deixar de existir, já que não vai ser mais possível cometer esse pensamento crime. Essa é uma área de pesquisa que me interessa muito, já que minha linha de pesquisa foi em filosofia da linguagem. Então,
eu gosto muito, pode ver que todo Ovelhas Elétricas que eu posto, eu cito Wittgenstein, que tem uma frase muito, muito famosa, né, que é o limite do meu mundo é o limite da linguagem. E enfim, e se a linguagem ela se torna limitada, os meus anseios, as minhas percepções, aquilo que eu entendo como uma forma de leitura de mundo, né, uma mundivivência, se torna limitado também. Existe a gente gravou aquele episódio sobre A Chegada, que é de longe o meu preferido, né? Depois de que a gente gravou sobre The Office, que esse aí é o meu novo preferido. Mas depois a gente fala sobre isso. A Chegada, a gente falou sobre a teoria do Sapir-Whorf, né? A ideia de que a linguagem influencia na cultura. Que se você pensa de determinada forma, aliás, a linguagem que você utiliza para se expressar é a forma como você vai enxergar o mundo também. Então, existem algumas formas específicas, né? Em algumas línguas não tem determinadas palavras, as traduções são limitadas de acordo com a percepção cultural e ética que determinadas civilizações possuem. Enfim, tem até uma frase que fala assim que se Hitler fosse francês, ele jamais teria causado a Segunda Guerra Mundial, enfim. Mas, enfim, o foco não é esse. O foco é que a ideia do partido é essa alienação não apenas do trabalho, não apenas dos prazeres, né? Mas da linguagem também, por consequência do pensamento. É assim que eles afetam o pensamento, restringindo a linguagem. Enfim, é uma forma bem interessante de dominação e bem efetiva, né? Acho que eles podem ser acusados de muita coisa, né? O pessoal do partido interno, o grande irmão e tal, podem ser acusados de todas as atrocidades possíveis, mas eles dão um banho em gestão do poder. E os caras são realmente muito competentes nisso. Eles pensam em cada detalhe. Eu só não bato palma porque eu iria para o inferno, né? Mas tudo. Só lembro daquele meme do Dragon Ball. A cada capítulo que eu leio, eu fico assim, o miserável é um gênio, porque assim, ele pensa em todas as áreas possíveis para poder controlar as pessoas. A linguagem, o pensamento, o relacionamento interpessoal, até o relacionamento assim, conjugal. Eu falei assim, gente, esse homem realmente ele pode ser acusado de muita coisa, mas de má gestor, de ser uma pessoa que não sabe gerir os recursos, isso com certeza não. E aí, ô Mosaliel, você está fazendo uma cara que não concorda. Tá mudo. É isso mesmo. Não é isso mesmo de não concordo, concordo. No capítulo 5 aqui tem o Simon. O Simon é muito chato, né, cara? Ele desumaniza os proletas, né? Extremamente empolgado com esse negócio e o Winston, ele simplesmente não quer saber, ele só quer fazer qualquer outra coisa. O Winston quer tomar o gin dele de boa, tranquilo, ir lá pro Café Castanheira, curtir os caras. Esse momento aí é que o Winston é o amigo do Dwight, aquele que fica dividindo a mesa com o Dwight, que o Dwight fica... É o Jim. Jim. Fica puxando assunto sobre as beterrabas da fazenda, ele... Cara, cala. Aí o Winston olha pra teletela, né? Ai, cara, é tipo um The Office mesmo, né? Tá gravando constantemente, né? O pessoal é ouvido. Caraca, vamos fazer um crossover aí, 84 com The Office, já pensou? O Michael Scott, o grande irmão, né? Enfim, deixa pra lá. Aqui ele fala o seguinte, né? Que os proletas não são seres humanos, né? Uma das formas bem cruéis de se enxergar essas classes diferentes, né? É dizer que não são seres humanos, né? Que não são dignos, não tem imago Dei, não tem nem Dei nesse mundo, né? Não tem Deus nenhum aqui. O pessoal, enfim, o pessoal abandonou a ideia, né? Não, inclusive, acho que aqui não foi ainda. Enfim, depois a gente fala sobre isso. Essa parte religiosa, né? Não aparece muito. Olha só,
o Simon, ele pensa muito bem nisso, né? Ele fala que haverá um slogan como liberdade é escravidão quando o próprio conceito de liberdade for abolido. Olha que sensacional. Vocês chegaram a ler o apêndice? Fica no finalzinho? Ainda não. Tá, porque Ainda o não, apêndice... fiquei com mais vontade de ler o livro do que ler o apêndice e ficar um tempão no apêndice para entender tudo. Boa, porque o apêndice Eu ele tô vai... conferendo aqui se o meu tem apêndice. Sério? Não, tem que ter. Não tem apêndice? Eu não vi, não. Eu não vi, não. Eu tô procurando aqui. Não, no final, quando acaba, né? Pelo menos o meu, quando acaba, tem o apêndice e depois tem alguns ensaios. Mas o apêndice estava nas outras edições que eu já li também. É porque o apêndice ele explica bastante sobre o novo dicionário, né? Sobre a nova língua, a nova fala, neolíngua, que seja. O meu tem pós-fácil. Tem os pós-fáceis aqui. Agora, apêndice eu não vi, não. Minha versão é da Companhia das Letras. Peraí, vamos ver uma coisa aqui, rapidão. O seu pós-fácil começa com os princípios da neolíngua? A neolíngua era... Começa assim? Não, 333. Deixa eu dar uma olhada aqui. 300 e... Não. Poxa... 33. Não. Não... Beleza. Tá, pode continuar aí. Tá. Eu vou rindo. Não, então eu não vou nem entrar nesse assunto, porque assim, seria legal. Se for interessante acrescentar, eu já fico aqui ouvindo. Tem pouquíssimas notas de rodapé, mas tem poucas. É que chega num tem ponto... um apêndice aqui, os princípios da nova fala. Toma essa, tem sim. Não tá no sumário, não, esse apêndice. Olha aí. Olha aí. Pronto. Não, é porque... igual É igual, é isso mesmo, os princípios da nova fala? O meu é nove língua. Mas é isso mesmo. Beleza. Não, é só para vocês poderem ter a oportunidade de ler o apêndice, porque ele explica direitinho, né, alguns princípios, como que funciona, porque que alguns conceitos tornam-se obsoletos, e ele usa bastante o conceito de ortodoxia e heterodoxia. E para nós, cristãos, que, né, tem algum tipo de contato com teologia, a gente sabe que é uma linguagem comum para nós, né? A ortodoxia, o que é uma heresia, a heterodoxia. Então, eu acho bem interessante isso, né? Porque ele vai controlar, a ideia do partido é não te dar chance de pensar contra o partido. Então, para que você não pense contra o partido, em vez de, sei lá, matar alguns neurônios seus ou cortar um lobo cerebral específico, ele vai tirar os termos antipartido do idioma. E pouco a pouco, né, você já pensa formatadinho, tipo a Onda, aquele filme A Onda, né? Todo mundo pensa formatadinho de acordo com a ideologia do partido. Enfim, quem quiser se rebelar não vai nem saber como, porque não tem palavra para expressar isso. Acho sensacional, cruel, horrível, né? Me perdoa, Senhor, mas é genial. Enfim. Vamos caminhar? A ideia era acabar às 4, tá? Vamos tentar, eu vou tentar acabar aqui, ó. A gente parou no 5, né? No 6, eu marquei alguma coisa? No 6 não marquei nada. No 6 fala da esposa dele, tal. O 6 é da meretriz, da idosa, né? Da senhora idosa, no finalzinho, né? Eu não marquei nada aqui. Algum comentário? Eu achei interessante quando ele fala sobre o casamento, né? Que o objetivo do casamento é basicamente servir ao partido. Ele fala que a esposa dele queria filhos, mas não por amar ele ou não porque ele era uma família, simplesmente pelo patriotismo, pelo senso de dever e como as pessoas, né, a sociedade ali encara tranquilamente você, casei com a pessoa, mas não tá dando certo e beleza, separa, não tem nem o processo do divórcio, simplesmente vai para outro canto, não sabe o que aconteceu com o outro
e vida que segue. E você não se importa, nem ela se importava com ele, nem ele está se importando muito com ela. Eu falei assim, nossa, a sociedade está decaindo mesmo. Mas eu fiquei chocada em saber que ele era casado, porque até ele falar dela, eu não tinha nem pensado na ideia de casamento, ou de pensar que ele era solitário, porque a forma como ele apresenta a sociedade nem faz a gente imaginar que ele pode ter uma família para ser feliz ou alguma coisa desse tipo. Eu pensei, nossa, casado? Nessa sociedade, desse jeito? Interessante. Sim, E um outro ponto que choca bastante é quando ele fala que a organização não permite casamento se houver algum indício de que os dois se gostam, né? Eles não permitem. Que eu achei. A permissão era recusada quando havia sinais de atração física entre o homem e a mulher em questão. O único propósito reconhecido do casamento era gerar filhos para servir ao partido. Isso é horrível, né? Porque, querendo ou não, as pessoas iriam acabar se sentindo atraídas uma pela outra e, mesmo toda essa lavagem cerebral, e o pedido de casamento ia ser recusado. É interessante que ele fala que precisa, né, passar por essa permissão do partido, e o objetivo do partido, ao fazer esse filtro, é justamente garantir que duas pessoas que não vão se dar bem, mas que são ali totalmente cegas pela ideologia, fiquem juntas, por uma forma de fortalecer aquilo que eles querem, que as pessoas continuem pensando, sejam controladas e etc. Então, assim, essa permissão, acho que esse filtro que eles fazem é justamente para isso. Assim, não, as pessoas querem casar, mas então vamos garantir que esse casamento seja horrível, que esse casamento vá continuar até o final da vida, não pelo amor, não por atração sexual, por nada, simplesmente pelo desejo de servir aos nossos ideais. E o que completa é a máquina, né, do processo, são os filhos que são pequenos inspetores da Polícia das Ideias, né? Que eles são... Exato, os espiões. São os peões, e eles são condecorados, né, no jornal, se eles descobrem quando um pai ou a mãe ou algum vizinho está cometendo algum crime. Isso, tipo assim, até o que vocês tiverem como fruto do casamento, isso é meu, isso pertence a mim. Horrível. Pode falar, Belana. Não, eu estou vendo aqui o ponto do capítulo 7 que eu marquei. Por mim, você pode passar. Essa questão do casamento, realmente, a gente consegue identificar alguns pontos, né? Existe uma despersonificação, né? Existe, na verdade, uma desumanização, porque o humano tem instintos, tem desejos, tem anseios, tem vontades, e é natural, né? Pelo menos Deus criou o ser humano assim, né? Para querer coisas, para se atrair, para, inclusive, na alteridade de gênero, né? Para o homem pela mulher, a mulher pelo homem, assim, pela união matrimonial, conjugal, sexual. Existe um design divino estabelecido, né? Um senso de propósito. O partido arranca tudo isso e olha para o ser humano como número, né? Como lembra do Winston, quando a mulher grita para ele, acho que é 6079, Winston, porque põe o dedo lá põe a mão no pé, sem dobrar o joelho, uma coisa assim. Mas não só como número, mas como braços de ou pelo menos peças de uma engrenagem muito maior. Então, é uma instrumentalização literal, né? Onde o ser humano é instrumento, não é mais um ser pensante, atuante, agente, autoconsciente. Não seja. Simplesmente seja fiel ao partido e trabalhe para que a gente consiga se manter no poder, sabe? E aí, para isso acontecer, existem alguns pressupostos, né? E um deles é a abolição do prazer, dos prazeres, né? Ou seja, o prazer do paladar, no olfato. Eu imagino o cheiro que era naquela Londres, né? Uma coisa
fedida, cheiro de gin, não sabe se o cheiro é do suor ou do gin mesmo, enfim, uma coisa horrível. O paladar também, o pessoal come ração, enfim, é uma coisa absurda, assim. Os bens de consumo, é tudo velho, é tudo empoeirado, é um ambiente de guerra lúgubre, né? Caindo bomba, que talvez seja jogada pelo próprio partido, às vezes, né? A gente não dá para saber. Mas aí tem os prazeres físicos, né? Então, eu citei esses dos sentidos, mas tem o sexual também, né? Então, para evitar que seja desejável esse tipo de prazer, esse tipo de relacionamento, né, que é natural, o partido meio que impede pessoas que se atraem, se casar. Então, é uma coisa assim muito, muito absurda, né? Muito hedionda. É um crime contra a natureza humana. É um crime contra o popular a terra, né? Frutificar, enfim. São atentados contra a ordem criacional. E não é à toa que Paulo fala sobre falsos mestres que proibiam casamento, que falavam sobre a vida ascética, né? Ele fala para Timóteo ter cuidado com essa galera, que tira o prazer da comida, o prazer do sexo, querendo ou não. Enfim, esse tipo de assunto é bem delicado. E o livro, eu acho interessante como Orwell escreve sobre isso, né? Porque ele não é vulgar. Ele não foi vulgar no relacionamento lá do Orwell com a senhora de idade lá, sem dentes. Não foi vulgar na descrição do Winston com a Catherine. Ele é simplesmente... É mais melancólico, né? É uma constatação triste da realidade deles. Eu estou falando demais já. Quero ver vocês. Eu acho. Já são 4 Pode falar. horas. Você vai continuar? Desculpa agora. Eu só não acertei o horário. Não, desculpa. A gente está chegando agora no último capítulo, né? No 8, né? Na verdade, eu fiz até citado o 8, mas no 8 ele conhece a Júlia de fato, né? Opa, dei spoiler aqui. A gente pode fechar, inclusive, aqui. Hein, gente? Vocês podem comentar, fica à vontade. Você pode seguir, Larissa. Não, o Erlan estava falando da descrição, né, que o autor faz. Eu acho muito interessante a descrição da comida, né, e como tudo que ele vai descrever da sociedade, assim, no geral, é tudo muito melancólico, muito triste. A comida, ela não tem gosto, a bebida é um gosto amargo, as pessoas estão sempre com uma expressão ruim ou uma expressão muito concentrada. Eu vejo muito isso lendo o livro, assim, eu cheguei até a pensar, falei assim, nossa, parece que a vida dos proletas, que tem, entre aspas, certa liberdade, parece ser mais feliz, apesar de viverem na miséria, de não terem dinheiro para fazer as coisas, e só parece ser mais feliz do que a vida do pessoal que é a elite ali, o pessoal que trabalha no ministério, porque os proletas, eles estão na ignorância deles, mas essa ignorância representa, por exemplo, a liberdade de poder casar com quem eles querem, liberdade de poder andar pelos bairros dele, enquanto as pessoas que trabalham para o partido, como o Winston, não tem isso, são constantemente controladas e constantemente vigiadas pela teletela. Exato, eles falam que os proletas e os animais são livres, né? Tipo, está reduzido os proletas ao nível dos animais. Então, eles não precisam ser vigiados, né? Controlados o tempo inteiro. Provavelmente, eles são analfabetos também, porque fala aqui na parte da loteria, né? Que qualquer pessoa virava, tipo, um expert, né? No momento que... Só para falar da loteria. Mas fora isso, provavelmente eles nem liam nada ou estudavam qualquer coisa. Então, o partido não fazia questão de controlar eles. Sendo que eles eram 80 e tantos por cento, né, da população da Oceania. Isso, 85. Eu fiz essas contas, eu não vou lembrar agora quantos são, mas acho que falo que são 300 milhões.
de pessoas na Oceânia, são 6 milhões de partido interno. Eu fiz essas contas lá. Lá na frente fala direitinho a porcentagem. Enfim, de qualquer forma, é muito, né? A porcentagem é muito maior. Então, Por isso que ele fala que se há esperança, a esperança está nos proletas, né? sim. Seria rapidinho. Ele cita isso, não lembro se é no 7 ou no 8 que ele começa a fazer acho que é no 8 mesmo, ele começa a reescrever O 8 é o que frase, ele. né? O 8 é o que ele vai, encontra o velhinho lá e vai. Fica Exato. preso naquele limbo. Coitado, desespero. Não, e eu fiquei agoniado, né? Eu tava com esperanças de ter informações sobre o passado, porque, querendo ou não, nós e o Winston somos alienados do passado, né? Nós, leitores, também não sabemos como era. Então, eu quero informação, pô, eu queria saber um pouquinho mais, me dá mais informação. Aí o velho vai falar, como é que era o passado? A cerveja era melhor. Não, cara, me dá mais. Eu quero mais. Ele fala da caçola, do lacaio, né? Ele chega a falar de algumas igrejas, né? Que depois viraram outras coisas, né? Alguns prédios. Aí gera uma relação com Winston e ele aprende aquela música lá. Isso, quando ele vai na lojinha de novo. Assim, eu confesso que eu tava lendo e eu tava assim, o que você vai fazer lá? Porque ele cria uma tensão na gente, assim, você sabe que você vai morrer, o que você vai fazer lá? E na hora que ele pensa em alugar o quarto, então eu falei assim, não faz isso. Ele pensa, ele vai comprar um objeto que assim como ele termina de escrever aquelas primeiras palavras no diário e a vizinha do Pearson abre pede para abrir a porta e o diário está aberto com as letras lá escritas em cima e com certeza ia dar alguma merda, alguma coisa que ele comprou com os proletas lá, com certeza, a chance altíssima de dar errado. Aí você fica, não. Exatamente isso. Ai, gente. Gente, vamos fazer o balanço geral dessa parte 1? Vocês acharam uma boa introdução? Porque, querendo ou não, é um livro em 3 atos, né? Fim do ato 1, quando ele tá com medo de ser denunciado, né? Pela garota do cabelo preto. E, enfim. O que vocês acharam? Dá pra... É um livro legal? O que vocês acharam? Enfim, no critério de vocês? Eu acho um livro fascinante, né? Legal, eu não sei. Mas é uma distopia extremamente inteligente, é muito curiosa, né? Apesar de que a gente está vendo toda a tristeza e a miséria e tudo mais, ainda assim me desperta bastante curiosidade para continuar lendo, né? E ver se existe alguma sombra de esperança. Porque a gente tem, né? E fica querendo ver se vai dar certo, ou se o diário vai alcançar, né, o objetivo de Winston, que é trazer a liberdade para alguém, né? E eu acho muito, muito, muito inteligente, né? Alguns sites assim que o George Orwell tem são fantásticos, como a gente estava falando sobre como o grande irmão consegue controlar com eficiência, né, a população da Oceânia de diversas formas. É brilhante. Legal. Mozaliel. Assim, com a primeira leitura, eu sei que muitas coisas que elas passam batido e eu aprendi a não quebrar minha cabeça igual tem um vídeo famoso no YouTube que ele estudava filosofia e ficava até entender o negócio. Eu não vou fazer isso com esse livro, porque eu vou ficar maluco e eu não vou passar de um capítulo, porque é muito denso, tem muitos detalhes e alguma coisa. Você está lendo pela 4ª vez, vocês estão lendo pelas outras vezes, vocês vão percebendo mais detalhes. Então eu estou passando pelas linhas dentro do meu limite de déficit de atenção aceitável, onde que eu estou lendo, peraí, eu não sei o que eu sei, não sei o que eu estou fazendo. Aí eu volto um pouco só. Mas eu estou achando um bom livro, tanto que eu comecei a ler antes do tempo, e aí na parte 2 aí a narrativa já pega um outro caminho, aí você já fica
Eu já estou mais curioso. Acho que eu nem ia ler hoje, mas porque já está ficando tarde, ter um concerto aqui no oratório do Handel, Israel do Egito, na Memorial Batista, no 905 Sul. Não sei se todo mundo é de Brasília. E aí eu tenho que praticar ainda e tenho que ler. Eu tô igual o Charlinho do Hermes e Renato. Você gosta mais de ler ou de... Eu fico calculando as horas do dia, assim, olha, eu posso ficar lendo, aí quando eu tô parado em algum lugar, poxa, eu podia ter trazido o meu livro. Eu me tornei essa pessoa insuportável. Não acredito. Ô, Mozaliel, se é pra gente ter esperança em alguém, eu tenho esperança no Mozaliel. Tenha fé, cara, você vai compreender melhor. E até aqui a nossa conversa foi bem esclarecedora. Eu acho que algumas coisas que eu não percebi pra mim, por exemplo, e Larissa falaram super bem e tal. Então você vai, mesmo que você se passe assim, você sabe, aqui nos nossos encontros, eu acho que vai ser bem bacana assim pra ter atenção. Legal. Eu senti que eu tô num caminho sem volta agora, que eu tô... Passa um dia, assim, uau, aquele livro é legal. Aí eu entro na Amazon, assim, eu comprei. Aí meu Deus, que onda que eu vou ler esse livro? Cara, você caiu no conto da Amazon, não? Eu caí, foi no ano passado, naquele estudo foi do estudo do João. Foi uma classe da EBD, e Ah, a gente ia sim, estudar as Fermínia. festas da Hermínia, a gente ia estudar as festas Eu nem li esse livro, por Festa sinal. judaica. Eu Eu nem li. li, eu li o primeiro capítulo e ficou um monte de informação na minha cabeça. Eu não entendi, porque tinha que ter um estudo, né, coletivo para fazer sentido. E então, só que nessa hora eu fiz o meu Amazon Prime e comprei 6 livros. Eu comprei a Revolução dos Bichos, eu comprei o Android, Sonho com Ovelhas Elétricas, Ó, comprei o Eu, Robô, eu ia comprar o Mochileiro das Galáxias, ia Opa! comprar Isso algumas aí. coisas, assim. Eu comprei, foi fruto da Eu influência ia do começar Erlan também. aí. Eu Guia comprei, do Mochileiro é maravilhoso. eu quase comprei esse também. Ele já vinha sugerido, assim, já vinha um pacotinho, assim, de livros para você é ler. venda casada. Mas eu vou comprar depois. Eu não sei o que eu vou ler depois, mas não tem mais volta. Boa, boa. A gente faz no final do mês, a gente abre uma enquete para decidir o próximo livro do nosso clube. Larissa, fala pra gente como é que foi sua experiência dessa parte 1. Eu tô lendo pela primeira vez, assim, eu confesso que eu peguei o livro e falei, vai ser uma daquelas leituras obrigatórias de vestibular, sabe? Aqueles clássicos que a gente tem que ler para fazer uma redação. Mas venho aqui publicamente dizer que estou arrependida de ter pensado isso, porque o livro é muito bom, eu estou gostando bastante, e eu gosto como o autor vai apresentando os conceitos em cada capítulo, sabe? Ele não joga na sua cara tudo de uma vez. Olha, a sociedade é assim, 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 aconteceu isso, isso, isso. Ele vai explicando aos poucos, e esse aos poucos vai gerando essa curiosidade para você saber mais por que é desse jeito, com o que ele trabalha, ou o que vai acontecer no futuro. Eu, sinceramente, não faço ideia. Eu não sei se ele vai começar uma revolução, não sei se ele vai morrer, não sei se ele vai deixar o diário e fazer igual o Rorschach em Watchmen. Várias teorias na cabeça. Mas eu acho que, assim, apesar de ser um livro que tem um tom melancólico e é um pouco denso, é muito bom também. Vai instigando a gente a conhecer mais e até a pensar mais. Legal. A Deuana tá com um probleminha, mas não tem problema, isso vai ficar gravado, tá? Eu vou disponibilizar no grupo um drive para vocês. Ou subo no YouTube privado, algo assim. A gente vê o que faz. Mas eu quero agradecer a presença de vocês. Para mim, tem sido uma experiência muito legal estar administrando esse Clube do Livro. Passei agosto fazendo um monte de anotação em 84. Na verdade, eu quero chegar no final para jogar para vocês as pesquisas que eu fiz, mas vai ser bem legal e eu espero que a gente continue, né? Não seja algo que fique só aqui. Quando a gente terminar esse livro, a gente vá para o próximo e vai aumentando a galera também. Acredito que eu não sei como é que vai ser esse horário para todo mundo, mas é o que eu tenho disponível, então é o que tem para hoje.
Enfim, agradeço a presença de vocês e dou por encerrada esta reunião com meus camaradas. Tchau, Até. gente. Valeu, Tchau. até Eu mais. não sei se faço assim, se é uma outra saudação, no livro não fala. Não fala salvação. A gente vai fazer 2 minutos de amor daqui a pouco, 2 minutos de saudação. Elogios mútuos. Nossa, como você é uma pessoa inteligente, abastada de intelecto. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Bom sábado. Falou. Falou.